Boa noite. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Gostaria que vocês abrissem lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Daremos continuidade à exposição da carta de Paulo aos irmãos em Roma. Romanos capítulo 6. Gostaria de ler com os irmãos dos versos 15 ao 23. Romanos capítulo 6, versos 15 ao 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler todos juntos o verso 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, exposta diante de nós. Esse é o Teu texto sagrado, aberto diante da Tua igreja. Que o Senhor opere aqui e atue nessa noite com o Teu Santo Espírito, fazendo aquilo que apenas o Senhor é capaz de fazer. Que o Senhor transforme corações, mude vidas. Use a Tua palavra, Pai, para cumprir os propósitos dela, de edificação, exortação, admoestação, consolo, auxílio. Me usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Me ajuda a ser fiel ao texto, honesto às Sagradas Escrituras. Ser conosco nessa noite, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que algumas pessoas acusam a Bíblia de aprovar e defender a escravidão? Pois bem, é verdade que a maioria dessas pessoas lançam essa acusação contra as Sagradas Escrituras apenas como uma forma de desacreditá-la diante das pessoas. Uma vez que é senso comum que ninguém deve ser a favor da escravidão. Logo, se eu disser que a Bíblia aprova, contribui para a escravidão, eu estaria desacreditando e falando contra ela diante da sociedade. No entanto, a realidade é que a Bíblia não instituiu a escravidão, muito menos a estimulou. Na verdade, a escravidão parece ser tão antiga quanto as próprias histórias das primeiras civilizações. A Bíblia, nesse caso, fala sobre a escravidão e até regula a escravidão, mas nunca a determina. A Bíblia fala sobre ela por reconhecê-la como uma realidade social, sem, contudo, defendê-la. E apesar de não proibir essa prática de forma direta em seus registros sagrados, vemos que Deus atua na história de forma progressiva, em direção contrária ao movimento escravocrata.
Se você observar o agir de Deus ao longo da história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai perceber o movimento de Deus indo de forma contrária à escravidão. Exemplos disso, temos o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, onde Paulo diz: de modo que não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Outro exemplo que a gente pode citar, a carta que Paulo escreve a Filemon, que eu já expus aqui na igreja, em que Paulo incentiva Filemon a não tratar mais Onésimo como um escravo, mas como um irmão amado e caríssimo no Senhor. No antigo Israel, havia uma lei que é descrita em Êxodo capítulo 21 e Deuteronômio capítulo 15, ela é reafirmada, que dizia que se um escravo fosse liberto no ano do jubileu, que é o ano da libertação, ou após cumprir o seu tempo de serviço, esse escravo podia ir embora livre. Ele agora era um homem livre. Os escravos, tanto no antigo Israel quanto em várias outras civilizações, eram feitos de várias formas, por guerra, por voluntariedade. Eles mesmos decidiam se submeter a um senhor em busca de alimento, abrigo. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre isso, legisla sobre isso, sobre esse escravo que poderia ir embora livre. Estava livre do seu senhor. Mas, se ele amasse o seu senhor, ele podia escolher ficar. Para isso, o escravo tinha que cumprir um certo ritual, digamos assim. Chegar diante do juiz e dizer: eu amo meu senhor. Não quero ser livre para viver longe dele. Então, como sinal de sua decisão, o senhor perfurava sua orelha com uma sovela contra a porta da casa. E estava feito. Aquele escravo, então livre, agora se tornava servo por escolha, decidindo ficar, por amor ao seu Senhor. Tudo isso nos serve como uma boa introdução, não apenas para o tópico escravidão, mas também para o texto de hoje, em que Paulo usa a analogia da escravidão, sem contudo aprová-la. Ele usa essa analogia para argumentar em Romanos capítulo 6. Durante a exposição que teremos essa noite, eu espero que os irmãos estejam atentos a palavras que o apóstolo usa, como servos, escravos, libertados e entre outras, para mostrar o domínio em que estávamos antes de Cristo, um domínio das trevas, um domínio de pecado, um domínio de servidão ao mundo. E ele vai mostrar o contraste agora, mostrar o nosso novo domínio, um domínio agora em Cristo, em que somos servos de Cristo, sujeitos à obediência ao nosso grande Senhor. E o apóstolo vai estar buscando sempre fazer esse contraste entre essas duas realidades, o antigo domínio e o novo domínio. Com isso, nós conseguimos chegar no verso 15 e ver que Paulo tem a nos dizer, começa com: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Essa pergunta surge num contexto imediato do verso 14, em que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O argumento do apóstolo Paulo é: vocês não estão debaixo da lei mosaica. O povo de Deus, remido, comprado, lavado por sangue precioso, comprado por preço, está agora debaixo da servidão de Cristo, está agora debaixo da graça e não da lei. E então, Paulo parece levantar uma pergunta que os seus acusadores levantariam, é a argumentativa de Paulo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Na verdade, se os irmãos voltarem a alguns versículos, no verso 1, Paulo faz uma pergunta semelhante, do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Lá a pergunta é: eu vou permanecer no pecado para sobressaltar a graça? Aqui a pergunta é: agora que eu sei que eu estou no domínio da graça e não da lei, eu posso pecar? Estou livre para pecar? Em ambas as perguntas, Paulo responde da mesma forma: de modo nenhum.
E como eu falei para os irmãos na pregação anterior, essa é a negativa mais forte do grego, megenoito, em que o apóstolo diz que isso jamais aconteça, nem pense nisso, de modo nenhum. A pergunta, que é muito parecida com a do início do capítulo, é respondida da mesma forma, nem pensar. John Stott afirma que nós poderíamos dizer que Paulo rebobinou a fita e agora vai tocá-la de novo, fazendo ecoar algumas informações do início do capítulo. Mas agora a ênfase do apóstolo é outra. No começo, ele tinha uma ênfase em falar da união com Cristo. Aquilo que foi feito por nós é a nosso favor. A nossa união no batismo juntamente com Cristo. Morte, ressurreição e vida eterna. Agora, a ênfase dos versos 15 ao 23 é outra. É retratar aquilo que nós fizemos, o que nós devemos fazer. Nos oferecermos a Deus como servos, como escravos, a fim de obedecer a Ele. Paulo quer deixar claro que a graça de Deus vem de graça, mas não é uma graça barata. É uma graça que custou um alto preço. Por isso, nós não podemos tratá-la como qualquer outra coisa. Ela deve ser caríssima para nós, preciosa, porque é a graça de Deus que foi entregue a nosso favor. É uma graça que vem de graça, mas não é uma graça barata. É uma graça porque não fizemos nada para merecê-la. Nossos braços não trabalharam por ela. Na verdade, se nós pensarmos bem na nossa vida, as nossas atitudes iriam contra nós. As atitudes de qualquer ser humano falariam contra ele e não a seu favor. É uma graça que vem apesar de nós. Uma vez tendo recebido a graça, não devemos, portanto, viver como antes. Uma vez que a graça de Deus invadiu a nossa vida, que a graça de Deus superabundou sobre nós, não podemos e nem devemos viver como antes, sujeitos ao pecado. E aqui o contraste é nítido. Aqueles que estão debaixo da lei estão sujeitos ao pecado, mas aqueles que estão debaixo da graça estão livres do pecado. Por isso, a resposta de Paulo é tão enfática que isso jamais aconteça. Não pense que por causa de que nós estamos debaixo da graça e não da lei, temos agora a prerrogativa para pecar contra Deus. Que isso jamais aconteça. E aí Paulo continua sua argumentação. Que isso jamais aconteça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E a ênfase do apóstolo aqui, nesse verbo não sabeis, quando ele usa essa argumentação, Paulo quer tratar de algo que já se esperava que os irmãos soubessem. É como quem está falando com um tom de ironia. Vocês não sabem? Vocês deveriam saber disso. Muito parecido com Jesus falando aos fariseus, lembra? Vocês não leram? Vocês, mestres da lei, deveriam ter lido isso. Paulo, então, enfatiza: vocês não sabem disso? Daquele a quem vos ofereceis para servir, vocês vão ser escravos dele. Se vocês decidirem se submeter ao senhorio do pecado, vocês vão ser escravos do pecado. Mas se vocês se submeterem ao senhorio de Cristo, vocês são escravos de Cristo. E não podem voltar para os velhos hábitos. E não podem voltar para as velhas práticas. Paulo já tinha corrigido uma visão equivocada sobre a salvação. Lá, desde Romanos capítulo 3, ele está corrigindo essa visão. Vocês não são salvos por meio de obras. Vocês são salvos por meio da graça de Deus. Agora, Paulo está corrigindo outro problema que pode ter surgido na igreja em Roma, que é uma consequência equivocada do primeiro problema. Se a salvação não é por obras,
logo eu posso continuar pecando? Ora, já que eu sou salvo, eu vou fazer acontecer, eu vou aprontar por aí. Quantas pessoas você já não ouviu dando essa argumentação contra a doutrina cristã? Olha, se eles falam que uma vez salvo, salvo para sempre, isso gera libertinagem no meio do povo, isso faz com que as pessoas se sintam livres para o pecado. O que Paulo diria para alguém assim? De forma alguma, de modo nenhum, megenoito, jamais, que isso jamais aconteça. A salvação não é por obras, mas a salvação é para obras. Uma vez salvos, agora vocês devem andar em novidade de vida. Uma vez salvos, agora a vida de vocês deve ser direcionada única e exclusivamente para o Senhor que os resgatou. Uma vez salvos, vocês vão gastar a vida de vocês todinha na obra de Deus. Não para ganhar algo diante dele, não como uma negociata, mas como uma forma de gratidão por tudo que ele fez por nós. É isso que o apóstolo Paulo declara. Por mais que as obras não sejam capazes de gerar salvação, essas duas coisas, obras e salvação, não são tão independentes assim. Pois as obras comunicam a quem você serve. As obras que você pratica falam muito bem quem é o seu Senhor. As obras que estão nas suas mãos dizem se você continua servindo ao pecado ou se você agora serve a Jesus Cristo. Não são coisas tão independentes assim. É verdade que obras não são capazes de gerar salvação, mas a salvação é capaz, eficaz para gerar boas obras. Deveria ser assim, isso deve acontecer. Aquele a quem você serve diz se você foi salvo ou não. Aquele a quem você serve agora diz se você foi regenerado ou não. Aquele a quem você serve agora diz se você teve um encontro pessoal com Cristo ou não. Os cristãos não devem ser caracterizados nem pelo legalismo de um lado, em um extremo, nem pela libertinagem no outro extremo. Antes, o que deve caracterizar os cristãos é a fé genuína em Cristo. Fé essa que conduz à salvação. Sempre conduziu. Grandes homens de Deus foram conduzidos por essa fé para buscar santidade diante de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E uma vez justificado por Deus, Abraão agora é reconhecido como um servo de Deus. Da mesma forma, isso aconteceu com vários homens ao longo da história cristã. Homens que entregaram suas vidas a quem os salvou. Porque Cristo não é e não pode ser apenas Salvador. Ele também tem que ser Senhor sobre todos. A liberdade do cristão não é liberdade para fazer o que ele deseja, mas para obedecer a Deus, de boa vontade, alegremente, naturalmente, de uma forma que mostre a gratidão no seu coração, um coração que pulsa agora, desejando servir a Deus cada dia mais, um coração que uma vez estava morto, mas Deus fez com que os batimentos voltassem. Deus nos deu um novo ânimo, nova vida, para glorificarmos a Ele. E agora, essa nova vida deve ser dedicada única e exclusivamente para servi-lo. Por isso, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vê mais uma vez, observa e escreve verdades tão profundas sobre Deus, não resta outra coisa para ele a não ser glorificá-lo. E por isso ele diz no verso 17, graças a Deus. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus, porque um dia vocês estavam no lamaçal do pecado, mas Deus vos resgatou. Graças a Deus. Louvado seja Deus, porque Ele fez essa transição entre esse antigo domínio das trevas e o domínio agora do reino do seu Filho amado. Graças a Deus, porque agora temos nova vida e vida em abundância. Graças a Deus, Deus nos salvou.
Por isso, meus irmãos, por isso, nós não devemos mais andar como outrora. Deus mudou a disposição do nosso coração para obedecermos às doutrinas de sua palavra. É isso que o apóstolo diz. Olha, antes escravos do pecado, mas Deus transformou vocês, e vocês agora vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. É interessante que a expressão a que fostes entregues está no passivo. Isso significa que aquelas pessoas que estão recebendo e que estão sendo entregues, na verdade, para essa forma de doutrina, não estão fazendo nada. É um agir sobrenatural, é um agir que vem de cima para baixo. É o agir de Deus. É o agir de Deus de nos entregar a essa forma de doutrina. Perceba, o que Paulo está dizendo não é que o ensino está sendo entregue aos crentes, como em algumas passagens das Escrituras nós vemos isso. Mas ele está dizendo que os crentes foram entregues a essa forma de ensino. É um jeito um tanto diferente de escrever, mas ele quer deixar claro aqui. Tornar-se cristão significa ser colocado debaixo da autoridade do ensino cristão. Se Jesus é o seu Salvador, Ele também é o seu Senhor. Se você foi salvo, resgatado, redimido, comprado, você agora está debaixo da autoridade do ensino da palavra de Deus. Você foi entregue a essa forma de doutrina. E como Paulo diria, graças a Deus. Porque antes inimigos, rebeldes, desobedientes, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Agora, regenerados, libertos, obedecemos a essa forma de doutrina a que fomos entregues. Muito interessante observar o movimento que Paulo está fazendo, deixando claro de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Vocês foram resgatados, graças a Deus por isso. Mas ele continua, além de serem entregues a essa forma de doutrina e obedecendo a ela pela graça de Deus, uma vez libertados do pecado, verso 18, fostes feitos servos da justiça. Uma vez libertos, uma vez com as algemas quebradas em relação ao pecado, agora somos servos da justiça. Perceba que não existe meio termo. Note bem, não há uma transição, um momento em que alguma pessoa fica sem algemas. Não, ninguém me domina. Eu tenho livre-arbítrio. Eu sou livre para tomar minhas decisões. Não existe esse momento em que alguém está sem alguma algema. Paulo está deixando claro, uma vez libertados do pecado, agora somos servos da justiça. E aqui ele parece estar fazendo uma relação entre justiça e Deus, uma figura de linguagem, em que justiça representa o Deus de justiça. Note, não existe meio termo. Outra coisa interessante de perceber também é que esses verbos desse versículo também estão no passivo. Da mesma forma, Paulo continua dizendo, vocês não fizeram nada. Vocês não libertaram a si mesmos. Vocês foram libertados. Vocês recebem essa ação de Deus. É um Deus que liberta, indo em direção dos seus, para os libertarem. E agora vocês são feitos servos da justiça. Paulo parece se reunir com o salmista do Salmo 3, que exclama, do Senhor é a salvação. E também Paulo parece se reunir com a multidão que clama ao Cordeiro em Apocalipse capítulo 7, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor, irmãos. Não fizemos nada para merecê-lo. E se ela chegou a você,
seja grato a Deus. Exclame como o apóstolo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu estava perdido. Eu era a ovelha perdida, e o Senhor, bom pastor, e Ele me achou. Do Senhor pertence a salvação. Do Senhor é a salvação. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui. Nós apenas recebemos, de bom grado, recebemos aquilo que Deus fez por nós. Fomos transformados, de fora para dentro, fomos transformados pelo agir de Deus. Note também que a liberdade que Cristo obteve para os crentes debaixo do Evangelho consiste na obediência a Ele, na obediência a Jesus. Não por um temor servil, como se servíssemos a um Senhor ruim, malvado, perverso. Não. A liberdade agora do Evangelho significa servir e se submeter a um Senhor que é bom. Por isso amamos o nosso Deus, amamos o nosso Senhor. Não é um Senhor servil, não é um trabalho servil. Por isso, o próprio apóstolo chega no verso 19 e diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Existe algum debate teológico do que Paulo estaria tratando aqui, mas o que parece é que ele faz um parêntese na sua fala, para deixar claro que ele está usando termos humanos, linguagem humana, para falar de algo celestial, para falar de algo espiritual, superior. Paulo parece estar justificando o uso da analogia da escravidão. Ele usa uma linguagem que é acessível ao seu público, visto que o público-alvo de Paulo é um público-alvo limitado, e nós também somos limitados para entender as verdades profundas sobre Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: eu falo como homem, por causa da fraqueza de vocês. Das possibilidades que eu vi sobre essa argumentação, ou Paulo está falando isso pela própria dificuldade dos seus leitores de entender as coisas de Deus, ou como uma espécie de insensibilidade dos seus leitores para coisas espirituais, ou até mesmo como as duas juntas. Nós também somos assim. Temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Muitas vezes estamos insensíveis para as coisas espirituais. Por isso Paulo diz: olha, eu uso a analogia da escravidão e eu falo como homem. É uma linguagem limitada para tentar tocar no que é eterno. Por causa da fraqueza da vossa carne. Porque a carne de vocês é fraca, porque a nossa carne é fraca. A escravidão não é uma metáfora totalmente apropriada para a vida cristã. Apesar de refletir bem a exclusividade de um Senhor e a nossa lealdade ao Senhor Jesus Cristo, como um escravo deve ser leal ao seu Senhor, essa analogia não expressa a leveza do jugo que é servir a Jesus. Como o próprio Jesus disse: peguem o meu jugo e o meu fardo, que ele é leve, é suave. Então essa analogia não expressa essa leveza, também não expressa a natureza libertadora de estar a seu serviço. Porque sim, somos escravos de Cristo, mas essa escravidão nos faz sermos livres para adorá-lo, livres para servi-lo, livres para honrá-lo. Da mesma forma, quando o mundo olha para nós e pensa: isso daí é escravidão, é servidão. Eu que de fato sou livre para fazer o que eu quero. Nós podemos olhar para um ímpio como esse, que diz algo como isso. Podemos dizer claramente: você não é livre, você é servo. Você é servo do seu próprio pecado. Você é livre para pecar, por causa da sua natureza caída. Mas nós, irmãos, resgatados pelo Cordeiro, estamos livres do pecado. Esse é o argumento de Paulo. Estamos livres dessa servidão e agora sujeitos à servidão a Cristo.
E isso significa liberdade para servi-lo, liberdade para servir na comunidade local, liberdade para gastar nossa vida inteira na obra de Deus. Isso sim é liberdade. Isso sim é liberdade. Por isso, crente, lembre-se, nessa noite, você sim de fato é livre. Você é livre para servir a Deus. O pecado já não nos domina mais. É verdade que eventualmente caímos, falhamos, pecamos, porque ainda não somos quem deveríamos ser, ainda não fomos revestidos da natureza espiritual, não tivemos ainda o corpo glorificado, mas não somos mais servos do pecado. Somos livres para servir ao nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia! É para isso que nós fomos libertos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, o apóstolo Paulo poderia dizer agora, continuando o verso 19: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Tentando parafrasear Paulo, seria basicamente assim: esses mesmos membros que vocês ofereciam continuamente diante do altar do pecado, esses mesmos membros que vocês entregavam a serviço desse senhor perverso, malvado, cruel, que é o pecado, agora peguem esses mesmos membros e entreguem no altar de Deus. Peguem esses mesmos membros e ofereçam diante do altar do Senhor, diante do altar da justiça, para fazerem o que agrada a Deus. Isso lembra muito Romanos capítulo 12. Olha, não tomem a forma nem os moldes desse mundo, mas sejam transformados, revestidos, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse tom que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Entreguem os membros de vocês, o corpo de vocês como um todo, corpo, alma, coração. O apóstolo Paulo parece estar falando de tudo aqui. Entreguem tudo a Deus. Tudo aquilo que antes servia ao pecado, agora deve servir a Cristo. E a minha pergunta para você é: a quem você está se oferecendo como escravo? A quem você serve? Quem é o seu Senhor? Porque, pelo que nós vimos aqui, não existe uma pessoa que não tem algemas. A grande questão é: quem é o dono das suas algemas? O pecado? A impiedade? A maldade? Para crescer em maldade, ou seja, para ter uma maldade ainda maior, parece ser isso que Paulo quer dizer. Ou o dono das suas algemas é Cristo? Ou o Senhor que reina sobre sua vida é Jesus? Essa resposta, meus irmãos, é uma resposta definitiva, tanto para a vida que levamos aqui, quanto para a vida eterna, quanto para o porvir. Lembre-se, o próprio Jesus usou termos de senhorio para falar sobre si mesmo, dizendo ser Senhor sobre os seus discípulos. Ele disse: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês fazem bem, eu sou mestre e Senhor sobre vocês. O próprio Jesus reconhece o seu senhorio. Mas a grande questão é isso que você é de fato? Um servo do Senhor Jesus? E se você responde essa pergunta de forma positiva: sim, eu sou um servo do Senhor Jesus, você já parou para avaliar os custos disso? Os custos de servir a esse grande Senhor? Porque o próprio Jesus falou isso: olha, quem é que não vai construir uma casa e antes não senta para avaliar, para calcular, para observar os valores? Você já parou para avaliar quanto vai te custar servir a Cristo? Porque o mesmo Senhor que disse: avalie,
pense bem antes de me servir, antes de me seguir. Esse mesmo Senhor foi aquele que disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. E ao contrário do que muitos pensam, a cruz não é um instrumento de sofrimento. Isso não significa apenas que você vai sofrer. A cruz é um instrumento de morte. Isso significa que você deve morrer. Isso significa que nós, todos os dias em que decidimos seguir a Cristo, tomamos a nossa cruz. Isso significa morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades, desejos, paixões, porque servimos a um Senhor muito maior. Você já parou para avaliar esses custos? O mesmo Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Que verdades eternas, que verdades profundas, meus irmãos. Por isso que, quando Jesus diz: olha, já chega de milagres, a partir de agora quem quiser ficar, vai comer da minha carne, beber do meu sangue. Todo mundo vai embora e ficam os 12 lá, e Jesus pergunta para eles: vocês não vão também não? E Pedro diz: mestre, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Que palavras profundas, porque elas estão de acordo com a vida daqueles que decidiram seguir a Jesus. Nós perdemos aqui nesse mundo. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto: olha, se a ressurreição não é real, nós somos os mais miseráveis, dignos de pena, de todos os homens. Por quê? Porque aqui nós perdemos tudo para seguir a esse Senhor. Nós entregamos tudo em prol de servir a Cristo. Muitos querem que Jesus seja seu Salvador, mas poucos estão dispostos a aceitá-lo como Senhor. E saiba de uma coisa: Ele não pode ser apenas um. Ele precisa, Ele deve ser Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Esse é o Rei a quem servimos. Dando continuidade, e aqui o apóstolo agora está tratando do verso 20 em diante, ele usa o porquê. E aí ele está explicando o argumento que já foi levantado nos versículos anteriores. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Aqui, a ideia do apóstolo Paulo é mostrar que esses dois cenários são completamente excludentes. Como nós temos visto aqui, ele está dividindo. Quando vocês serviam ao pecado, quando nós servíamos ao pecado, nós estávamos livres em relação à justiça, ou isentos em relação à justiça. Nós não tínhamos parte nem sorte com a justiça. Por isso éramos declarados injustos, porque nós tínhamos parte, pacto, acordo com o pecado e não com a justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Naquele tempo, que resultados colhestes? Lembre aí de quando Jesus não era o seu Senhor, não era o seu Salvador. Que resultados vocês escolheram? Que resultados nós colhemos? Tente lembrar do seu eu antes de Cristo. Paulo vai fazer um resumo aqui bem claro. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Muito interessante. Paulo parece ter tirado uma fotografia de cada um de nós antes de conhecer a Cristo. Essa verdade é profunda, ela é impactante. Cada um aqui, antes de Cristo,
estava reunindo em suas mãos coisas de que agora nos envergonhamos. Até de lembrar, rapaz, como é que eu fiz isso? Como é que eu servia desse modo ao pecado? Como é que eu estava tão entregue, mergulhado no lamaçal do pecado? Essa é uma fotografia que representa toda a humanidade sem Jesus. Reunindo coisas de que agora, transformados, nos envergonhamos. Porque sabemos que o fim dessas coisas é morte. Não nos enganemos, irmãos. Cada um aqui poderia dizer vários pecados que cometia antes de Cristo, que seriam coisas terríveis, terríveis, que a gente às vezes não gosta nem de pensar, eu não quero nem lembrar disso. Pois bem, esse é o resultado da sua colheita antes de Cristo. Quem passasse pela sua fazenda de obras, iria colher e observar todos esses frutos podres, deploráveis e desprezíveis, que trazem vergonha para nós. Esse é o resultado da colheita sem Jesus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui é interessante, Douglas Moo vai dizer que Paulo está fazendo uma série com 3 coisas. Ele está trazendo primeiro a condição, depois o resultado e por último a consequência final. Deixa eu deixar claro para vocês, lá no verso 21, deixa eu ler de novo. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. A condição aqui era, naquele momento vocês eram escravos do pecado. Qual é o resultado que vocês escolheram? Frutos que hoje nos trazem vergonha. E qual é a consequência final de tudo isso? O fim delas é morte. Condição, resultado, consequência. Escravos do pecado, geravam frutos de vergonha, e isso estava levando cada um de nós para a morte. O verso 22, ele mantém essa trinca, condição, resultado e consequência final. Só que agora, trazendo o aspecto positivo, o aspecto daqueles que estão remidos por Jesus. Agora, porém, libertados do pecado, essa é a condição, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A condição, então, agora é livres do pecado, servos de Deus. Resultado disso, frutos que geram santificação. Consequência final, vida eterna. Vida eterna. Não por nós, como o próprio apóstolo Paulo está sempre enfatizando, não por obras, mas pela graça. Então, enquanto o verso 21 traz esse retrato da nossa vida antes de Jesus, em que fizemos coisas reprováveis diante de Deus, fizemos coisas que nos levam à vergonha, à morte, tanto física quanto espiritual e eterna, definitiva. Agora o verso 22 vem como um brado de alegria. Deus mudou a nossa natureza, as nossas atitudes e o nosso destino eterno. Deus muda a nossa natureza, eu não sou agora mais escravo do pecado, eu sou escravo de Deus. Deus muda as nossas atitudes, os meus frutos não devem mais ser para a vergonha, mas para a santificação. Deus muda também o meu estado eterno, de morte para a vida eterna. Aleluia, esse é o nosso Deus, meus irmãos. Foi isso que Ele fez, foi isso que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E aqui é interessante, como eu falei no começo da pregação, ele está fazendo uma relação entre escravidão, liberdade, o escravo, o servo, o liberto. Está usando essas palavras como analogia. E nós podemos perceber, John Stott vai dizer que existe uma liberdade que se manifesta em morte.
E existe uma escravidão que se expressa em vida. É poético o que Paulo está fazendo aqui. Aqueles que estão livres para viver sua vida de pecado, isso vai gerar morte. Aqueles que estão escravos, servos de Deus, isso está gerando vida e vida eterna. É fantástico como Paulo une essas informações, como ele trata as verdades basilares da palavra de Deus. Nós conseguimos perceber também que, voltando ainda a esse mesmo movimento de Deus de nos tirar do pecado e nos levar para perto dele, como ele comentou no verso 19, essa impureza que nós praticávamos, essa maldade, e agora eu vou buscar a santidade. Quem dera, meus irmãos, nós buscássemos a santidade com o zelo, com o mesmo zelo com que tantos de nós buscávamos os pecados. Alguns perderam noites de sono, pecando contra Deus, vivendo vidas ímpias, servindo às paixões mundanas. Mas quando é para vir para uma vigília e perder uma noite de sono para servir a Deus, achamos difícil demais, é complicado demais. Muitos andavam por vários quilômetros, se deslocavam de um lugar para o outro da cidade para servir ao pecado e às suas paixões mundanas. Mas se a igreja fica um pouquinho mais distante, aí é complicado demais. É difícil demais. Muitos viviam de domingo a domingo, todos os dias da semana, servindo ao pecado. Mas quando é para vir para algumas programações pontuais da igreja, quarta, sábado, domingo, aí é difícil demais. Quem dera nós tivéssemos o mesmo ímpeto para servir a Deus do que o ímpeto que nós tínhamos para servir ao pecado. Meus irmãos, esse Senhor que nos resgatou é um Senhor muito melhor, bondoso, muito maior do que o Senhor a que nós servíamos antigamente. Por que nós não temos o mesmo ânimo, a mesma força, o mesmo vigor para servi-lo? Por quê? Libertados do pecado, agora o nosso fruto deve ser para a santificação, e isso vai redundar em vida eterna. Por que não estamos animados para servir a Deus? Por que não estamos animados para gastar nossa vida servindo a igreja local, servindo aos nossos irmãos? Por que isso não nos fascina? Isso fala mais sobre o nosso coração do que sobre o que Deus está fazendo. Porque o nosso Deus está salvando e transformando, redimindo um povo, purificando um povo para si. E se você não está animado com a obra de Deus, você não deve avaliar a obra de Deus, você deve avaliar o seu coração. Pense e reflita: Deus, por que o meu coração não é vibrante pelas coisas do Senhor? Por que eu não amo estar no meio do povo de Deus? Por que eu não amo participar das programações, servir, chegar mais cedo na igreja se for necessário, sair mais tarde da igreja se for necessário? Por que isso é pesado demais para mim? Não deveria, irmãos. Pesado era o fardo que carregávamos no pecado. O fardo de Jesus é suave, é leve. Devemos estar animados para servir a Deus, empolgados, na expectativa de termos a oportunidade de contribuir, de participar da obra de Deus. Deus vai concluir sua obra, Deus vai ser glorificado em todas as nações, Ele vai ser conhecido e Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Arregacemos as mangas e vamos servir a Deus. Temos o privilégio, a responsabilidade também, mas o privilégio. E isso parece não nos fascinar. Que os nossos olhos brilhem para o reino de Deus. E que estejamos bem distantes do pecado. Sabe por quê?
Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não precisaria nem expor esse versículo, ele é claro demais. Mas para tentar, de alguma forma, ajudar os irmãos nessa interpretação, o porquê mostra que esse verso está explicando o anterior. Olha, o nosso fruto agora não é mais um fruto de pecado, é um fruto de vida eterna, de santificação. E essa distinção tem que ficar clara. Porque o salário do pecado é a morte. E aí ele segue. É interessante que a gente perceba os contrastes que Paulo está fazendo aqui. Ele está fazendo ele está colocando informações de forma dupla. E uma sendo contrária à outra. Olha só, o primeiro contraste é entre os senhores. O salário do pecado é a morte. O primeiro senhor é o pecado, a quem servíamos. O outro senhor, o dom gratuito de Deus. O outro senhor é Deus, a quem servimos agora. Outro contraste que Paulo faz é entre morte e vida eterna, que é o resultado do serviço ao Senhor que você está servindo. Se você serve ao pecado, resultado disso, morte. Se você serve a Deus, pela graça, não por obras, mas porque você foi salvo, o resultado é vida eterna. E o último contraste que ele faz é entre salário e dom gratuito, que são os meios pelos quais os resultados são alcançados. Aquele que serve ao pecado recebe um salário. O salário é entregue ao trabalhador de forma justa e digna. O trabalhador é digno do seu salário. Quando você trabalha, você merece receber o seu salário. O que Paulo está dizendo é, todos aqueles que trabalharam em favor do pecado merecem receber o salário, que é a morte. É um meio pelo qual o resultado de morte é alcançado. Mas é interessante que quando ele vai fazer o contraste com servir a Deus e com a vida eterna, ele não usa salário. Ele não diz, mas o salário que Deus dá é a vida eterna. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um presente. É a graça de Deus. É entregue sem merecermos. É a vida eterna chegando a nós, apesar de nós. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso saiba, se você estiver pronto a receber aquilo que você merece, só pode ser a morte. Já a vida eterna, não é por merecimento, mas é uma dádiva de Deus. Inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. É o favor de Deus para pecadores como eu e você. Servir ao pecado só nos trouxe morte e condenação. Mas saibam que muitos ainda estão trabalhando para esse Senhor. E eu digo isso inclusive no contexto de igreja. Muitos vêm, participam do culto, assistem o culto, mas continuam servindo ao pecado e receberão o devido salário. Ouvirão de Jesus: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, para o fogo eterno. Porque Jesus nunca foi o seu Senhor. Agora, servir a Deus é a resposta apropriada, devida, para o dom gratuito que recebemos, e merecido, e salvador do nosso Deus. O destino eterno dos servos de Deus é a vida eterna na presença do nosso Criador. Não como um salário pelo bom serviço que prestamos, não como um bom salário, mas como um presente da parte de Deus para pecadores como eu e você. Repito então a minha pergunta: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor?
E você pode até falar, né, da boca para fora, que o seu Senhor é Jesus. Mas o seu estilo de vida revela muito melhor do que a sua boca quem é o seu Senhor. O seu agir revela muito melhor aquele a quem você está servindo. Portanto, meus irmãos, sirvamos a Deus como aquele escravo, lá do começo, que ama tanto o seu Senhor, que não quer viver longe dele. Sirvamos a Deus, não apenas com temor e tremor, mas com zelo, amor, dedicação, como escravos que não querem deixar de servir a esse bom mestre, lembrando da obra que Deus fez por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos lembra verdades eternas, que nos lembra a quem servíamos, de onde o Senhor nos tirou, e agora para onde o Senhor está nos levando. Verdades que nos lembram quem é o nosso Salvador e Senhor, que fomos comprados por preço e que devemos glorificar a Deus, glorificar a Ti, Pai, gastando toda a nossa vida no serviço ao Senhor. Não para a salvação, mas por causa dela. Não para ganharmos algo, mas porque já ganhamos tudo em Cristo Jesus. Oramos no nome dele. Amém.